acho que não tem mais espaço para aquele cliente formatado que nós tínhamos. Eu acho que os soft skills, o relacionamento humano, é o que está mais, é o que tá mais próximo do desejo hoje das pessoas. Eu espero que você curta este episódio. Antes da gente ir para o conteúdo de fato, eu quero te falar um pouquinho sobre a nossa plataforma educacional. Foi pensando em pessoas como você para te dar autonomia com o seu dinheiro e fazer os melhores investimentos que nós criamos uma plataforma educacional com dezenas de cursos. São cursos do básico ao avançado em todas as classes de investimentos para que você consiga ter então segurança e conhecimento necessário para tomar as melhores decisões com o seu dinheiro. E você pode ter benefício nessa plataforma educacional indicando pessoas para assistir este podcast. Como que você pode participar? Na descrição desse episódio, você vai ter um link que vai ter todas as explicações dessa campanha. Então, é muito simples. Procura o link aqui na descrição do episódio, clica, entenda, participe. Quanto mais pessoas você indicar para assistir esse episódio, mais benefícios você terá para adquirir um curso da nossa plataforma educacional. Agora fique com o episódio. Olá, começando mais um podcast Nexus, podcast que rende boas histórias. E hoje não pode ser diferente. Estamos aqui com meu amigo, meu cliente, irmão em Cristo, Dr. Alfai Miranda. Obrigado pela participação, obrigado por ter aceitado o convite, doutor. Obrigado a você, Henrico. É uma alegria, uma honra estar com vocês aqui na Sacra Investimentos, pessoal do BTG, não é, que transmite segurança e oferece essas oportunidades para que a gente possa bater um papo aí mais descontraído, né, e conhecer melhor a estrutura de vocês. Obrigado pelo convite, Henrico. Maravilha, uma honra sempre aí estar conversando e agora vai ser um bate-papo mesmo aberto. Ah, que bom. Vai trocar uma ideia, vai ser bem legal aí. Obrigado. Tenho certeza disso. Antes de começar, eu queria me apresentar, né? Eu sou o Henrico Ranieri, sócio assessor aqui da Sacra Investimentos, escritório credenciado ao banco BTG Pactual. E antes de começarmos mesmo com o bate-papo, queria dar alguns recados ali importantes. Por favor, você que está nos ouvindo, se inscreva no canal, nosso canal no YouTube, nas redes sociais, Facebook, Instagram. Deixe seu comentário aqui também, depois a gente pode bater um papo ali pelos comentários. E por favor, vamos deixar também a descrição aqui no vídeo para você se tornar um cliente sacro nosso ali, para a gente prestar uma assessoria de qualidade. Tá bom? Vamos lá, meu amigo. Vamos lá, Henrico. Eu já te conheço um pouco, né? Que alegria. Desde o ano passado aí dando atendimento, te Verdade. conhecendo aí pessoalmente, né? Mas para o ouvinte, quem é o Elfly Miranda? Né? Do advogado ao gestor, fale um pouco mais sobre você para a gente conhecer. Henrico, essa pergunta ela é bem interessante. Eu tenho mais de 20 anos de docência e eu sempre comento com os meus alunos na universidade o seguinte: uma pessoa que se conhece, ela não tem muro intransponível para ela, não é? Eu creio que é uma luta diária para nós, enquanto ser humano, e nos transformarmos em pessoas melhores, nos autoconhecer, nos conhecermos, para que a gente possa também melhor ter instrumentos para conhecer o próximo e poder a cada dia ser uma pessoa melhor. Né? Aqui é o básico, é aquele 1% melhor todo dia, né, que a gente tem usado, que tem visto aí nas redes sociais, mas é um pouco isso, né? Eu sou catarinense de nascimento, não é? Morei até final, morei por uns 20 anos em Santa Catarina. Minha família é do interior do estado de Santa Catarina, então morei até lá até os 17 anos de idade. Depois eu fui para a capital do estado fazer faculdade, estudar, e depois saí, fiz minha graduação, meu mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina em Florianópolis, fui fazer parte do doutorado fora, no exterior, e quando voltei para Maringá. Então sou catarinense de nascimento e paranaense, né, maringaense de coração, até porque minha família, minha esposa, meu filho residem na cidade, é de família daqui, desde a fundação da cidade. Legal. Está há quanto tempo mesmo em Maringá especificamente? Em Maringá eu tô há 14 anos, né? Meu menino fez 14 anos semana passada, então eu tenho 14 anos de cidade. Maravilha. 14 anos de Maringá, já tem aí um tempo, é pouco, mas já deu para fazer bons amigos e conhecer bem a cidade. Né? Legal. E pós-formado ali na capital de Santa Catarina, você já veio para cá, para Maringá, fez Como que você em si entrou na Advocacia Barreto hoje, que a gente seria até o próximo passo? Excelente pergunta, Henrico. Eu acho que está muito atrelada à história de vida e eu não sei se em que momento, né? Eu sempre me preocupei muito igual jogo de
Ludo, né? Como antigamente, ou Banco Imobiliário, no caso aqui Sim. da Sacre, né? Que às vezes você volta algumas casas, ganha e perde. Eu creio que a vida e Deus vai nos direcionando dentro de um conjunto de oportunidades, necessidades e o que tem-se pelo fazer. O que que você precisa fazer? Eu sempre procurei, tá, tem muito claro para mim, eu creio que você, creio, tenho certeza que você também conhece a famosa parábola dos talentos. E no final, a minha preocupação cotidiana sempre foi muito essa, no final de tudo, no final do bom combate, Sim. não é? Chegar aos céus e receber a pergunta, né? Mas e aí, o que você fez, servo bom e fiel, Exato. com os talentos que eu te dei, com os dons que eu te dei, Uhum. como você os investiu? Então, como eu fiz toda a minha escola, ensino médio, numa cidade do interior de Santa Catarina, era uma cidade pequena, mas uma cidade muito interessante, uma cidade muito agregadora, em que meus pais têm bons amigos e nós cresci nessa cidade. Mas como toda cidade do interior de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, a realidade um pouco do Brasil, são cidades que oferecem poucas oportunidades do ponto de vista profissional, né? Oportunidades muito limitadas, não é ou a zona rural ou o comércio, eventualmente algo nesse sentido. Então, desde muito cedo, eu sempre pensei, bom, eu sempre tive muito claro para mim que a gente tem que fazer o que precisa ser feito para que a gente tenha recursos para fazer o que quer, né? Eu vi recentemente uma reportagem de que a nova geração não quer mais ser chefe, que a nova geração ela não quer mais assumir cargos de direção porque dá muito trabalho, está todo mundo muito cansado, são horas trabalhadas, a família fica de lado, obviamente que é indiscutível, né? Que são critérios que devem ser levados em consideração. Mas eu que sou nascido na década de 80 do século passado, então tinha uma clareza muito forte até pela própria criação familiar que você faz, toma as decisões dentro de um conjunto de condições dadas, né? Então, historicamente, dentro do conjunto de condições herdadas do passado, condições dadas, que você faz o que você precisa fazer. Uhum. Eu sempre pensei estrategicamente, bom, o que que eu vou fazer com tudo isso aqui? Nunca fui um gênio das ciências duras, assim, sei da tua predileção pelos cálculos, Uhum. né? Eu sempre fui mais da humanas, sempre gostei mais de ler, de discutir, de conversar. Então, desde muito cedo, eu pensei, indo à escola, pensei, bom, dando uma olhada, não sei se você conhece um pouco a estrutura da cidade pequena, mas olhando de uma maneira muito geral, qual é o melhor emprego ou a melhor oportunidade de trabalho que você imagina, Henrico, que a gente pode ter numa cidade de pequeno ou para pequeno ou pequeno médio porte de interior? Qual que seria a melhor oportunidade de trabalho? Um salário baixo, porém digno, que você tenha uma certa qualidade de trabalho e possa ter uma família. Assim, então, pensa comigo. Eu chutaria ali uma parte no funcionalismo público mesmo, ali, algum concurso Isso, de... você tem razão. Não deixa de ter razão. Eu Uhum. apostaria na docência. Na docência mesmo. Ser professor de escola Sim. numa cidade pequena é muito interessante. Uhum. Você tem um salário, né? Você trabalha numa escola, portanto, o peso da caneta é sempre mais leve do que o da enxada, Com certeza. não é? Você tem a oportunidade de conhecer sempre pessoas novas, gente nova, alunos novos, pais de alunos. Você cria um senso de comunidade. Nada cria mais senso de comunidade do que, Verdade. né, numa cidade pequena que a escola. Então, eu desde muito pequeno, eu olhei e digo, bom, eu me virava bem com humanas, escrevia relativamente bem e gostava sempre de prosear, do bom papo, né? Eu acho que isso vem do meu pai. Gostava muito de conversar. Então, eu pensei, bom, eu quero vou ser professor. Então, dentro disso, eu mirei a carreira nisso, né? Uhum. Na quinta série, olha que interessante, por isso que eu retomo lá no início, na quinta série, eu tomei a decisão de ser professor numa aula muito específica. Não é da sua época, mas teve no Brasil uma discussão sobre presidencialismo, parlamentarismo e monarquia, um plebiscito. E eu estava na quinta série, a professora de história havia faltado, e o professor de história, que era diretor da escola, veio cobri-la. Lembro o nome dele muito bem, uma pessoa fantástica. Chamava Evaciro Renato Cristoforini, um cara fantástico. E ele veio dar uma aula sobre isso. E ali ele me despertou duas curiosidades, sobre a história e sobre política.
Assim, nossa, que interessante. Só que ficava muito longe de uma realidade de interior. A partir de então, eu pensei, eu vou ser professor, e vou ser professor de história, de humanas, de sociologia, filosofia, essas coisas assim. Então, eu fiz todo o ensino médio, sempre estudando, nunca fui um gênio, então, dos cálculos, e fiz para o segundo grau, quando fui, antigamente chamava segundo grau, né? Eu acabei fazendo um curso de técnico em contabilidade. E, novamente, por eu ser um bom aluno, nunca fui, né, sempre fui muito esforçado, nunca um gênio, mas o que é a média, né? Mas Uhum. o bom aluno, ele sempre encontra oportunidades. Por mais que a gente tenha como chavão que a educação muda histórias de vida, eu sou o exemplo clássico de que a educação pública muda histórias de vida e muda realidades, né, de pessoas e da história da vida e da família. Quando eu começo a fazer esse curso de técnico em contabilidade de ensino médio numa escola pública, à época em Santa Catarina havia o Banco do Estado de Santa Catarina, que seria mais ou menos o Banestado do Paraná, um banco público. Então tinha estágios, um estágio, o famoso estagiário. Então eu comecei e esse professor Evacir, que era diretor, então acabou me indicando para um estágio no Banco do Estado de Santa Catarina. Então você vê que a educação foi sempre moldando e ao mesmo tempo criando oportunidades para que eu pudesse me desenvolver. Então isso é muito importante. Então numa cidade pequena, eu estava estudando, já tinha decidido que eu queria docência, e acabei trabalhando, né, fazendo estágio num banco público, que foi fantástico isso para mim, e, e sempre pensando nisso, né, mas eu ainda quero ser docente. Então, uma conclusão que eu cheguei muito rápida é que não importa a área que eu seguisse, eu iria ser professor, eu iria ser docente. Então, eu terminei o ensino médio e eu fui para a Federal de Santa Catarina para cursar, olha que interessante, ciências sociais. E eu mesmo não sabia direito o que era, né? Fazer um curso de ciências sociais, na perspectiva de ministrar aula, sociologia, história, antropologia, ciência política. Então, eu fiz toda a graduação em Florianópolis nas ciências sociais, me imaginando professor. O que acontece? Eu fiz uma bolsa, dentro da própria universidade pública, eu fiz um programa de iniciação científica, e que fui estudar bancos e seguradoras, mercado financeiro, né? Então, sempre isso é muito claro. Parece que às vezes a gente não escolhe determinados assuntos, a gente não escolhe determinadas profissões. Eu creio que de uma forma muito interessante, Deus conjuga todas as situações para que elas nos escolham e acaba sendo Deus que escolhe, né? Então, quando você está disposto a dar o melhor de si para fazer com que os talentos sejam progridam, que eles avancem, que eles tenham uma rentabilidade, usando um jargão seu aí do mundo dos investimentos, que eles possam progredir, né? Então, eu fiz essa iniciação científica estudando bancos e sistema financeiro. Como também fiz bem isso, acabei fazendo um mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina e eu fui estudar o artigo 192 da Constituição Federal, que regula a taxa de juros, bancária, um pouco do poder econômico no Brasil. E a discussão era a entrada dos bancos estrangeiros no Brasil, porque houve um processo de privatização dos bancos estaduais, os bancos estrangeiros entram no Brasil, inicia-se de uma certa maneira com a compra do Banestado, do Zé do Chapéu aqui do Paraná, pelo HSBC. Na verdade, pelo Banespa, a compra do Banespa pelo Santander, e depois vai ampliando. Então, eu estudei isso, não é no meu mestrado, né? Essa composição, a influência de alguns órgãos de poder, já com essa base, então, das ciências sociais, da ciência política e tudo isso. E na sequência, então, quando eu já tinha feito o mestrado, e veja, eu tinha todo programado uma vida para dar aula em escola, e acabei fazendo mestrado, então, a educação, né, a ideia de ser bom aluno, de estudar, de buscar, de fazer iniciação científica. E aí fica um pouco esse, eu acho, o recado. Se você vai estudar, vai para a universidade, não faça, vai para a universidade, não estuda para casa. Foi para a universidade, quer estudar, procura uma iniciação científica, procura um estágio, procura algo que caminhe paralelo com a tua formação teórica, porém profissional. Ela é extremamente importante. Muito bom entender um pouco mais da sua história, eu já sabia um pouco, né? Aham. Mas você contando mais detalhes ali de todo o passado, de como que foi esse processo.
E uma coisa que você não comentou ali, mas hoje a tua esposa é a sócia do escritório Isso, também. isso. Mas daí foi interessante de como eu a conheci, as E- famosas histórias de amor da vida, ah, né? A minha esposa é a mulher mais inteligente que eu já conheci na face da Terra e talvez a que eu a conheça. É uma mulher fantástica, né? E ela é inteligente e sábia, que são coisas hum, diferentes. Não é? Eu aprendo muito com ela todos os dias. E a minha esposa, a Maíra, ela sempre teve uma preocupação muito voltada ao próximo. Então, a tese de doutorado dela é uma discussão muito interessante no Brasil e no mundo sobre práticas tradicionais nocivas, especificamente sobre o infanticídio indígena. Você já deve ter ouvido falar. hum, Algumas comunidades indígenas que têm filhos é, com, com deficiências ou com algumas limitações, a mãe acaba, ou a comunidade acaba pressionando a criança, né, a mãe para matar a criança. Então, ela estudou tudo isso, uma prática cultural nociva. E a Universidade Federal de Santa Catarina, ela tem uma área muito forte de antropologia, especificamente de etnologia e etnografia, que é a ciência que estuda práticas culturais, estuda culturas, formas, né, de vivência, e ela foi para lá para fazer esses estudos. E eu acabei conhecendo então na universidade. Então nós nos conhecemos na universidade, ela já fazia o doutorado dela em Salamanca, na Espanha, em Direitos Humanos. Ela era de Maringá, e eu nem sabia onde era Maringá, nem sabia fazer ideia da existência de Maringá, né? Morava em Florianópolis. Então, nesse mesmo momento, ela já fazia o doutorado, eu terminei o mestrado. Nesse período, eu trabalhei no governo de Santa Catarina, no gabinete do governador, e nós implantamos lá secretarias de desenvolvimento regional, regionalizamos o Estado. Uma hum. temática bem interessante, como forma de gestão administrativa do Estado. E então, cargas da água, eu decidi fazer o doutorado. Então, nós casamos, daí eu passei a vir para Maringá de 15 em 15 dias, 12 horas de ônibus. Ninguém acredita, mas eu peguei a época da Gol a R$ 49,90 uma passagem aérea de Florianópolis a São Paulo. Eu acho que eu conto essa história, parece que é, mas é verdade, aconteceu comigo. Né? Então, tá aí uma dica para Gol, volta. Ao famoso Acho low cost. pouco provável Eu acontecer. tinha eu era cliente fidelidade da companhia de ônibus. Na época chamava Brasil Sul. E Uhum. eu Brasil. 12 horas de viagem, Florianópolis, Maringá, a minha coluna era um espetáculo. Você tá namorando, quer vir? Aqui que o amor faz, O né? que que não faz? Faz muita coisa. E vim para Maringá. Então, nesse meio tempo, teve um processo chamado Colégio Doutoral Franco-Brasileiro, que ele selecionou uma parceria das universidades brasileiras com as francesas, que na época disputava, eu acho que eram 10 bolsas, e o governo francês dava projetos, bancava projetos para você estudar na França. E eu submeti o meu projeto de doutorado na Universidade de Grenoble, na França, fui aprovado. Então nós casamos e fomos para a França fazer. Ela já tinha feito os créditos, então Uhum. estava na fase de redação, para ela era mais tranquilo. E eu fui fazer a parte do doutorado, então, na França, na Universidade de Grenoble. E, como boa surpresa, eu trouxe 2 diplomas, né? Eu trouxe o meu diploma de doutorado e o meu menino, o Noah, né? Que acabou. O que o amor, o inverno, o frio e uma tese de doutorado não fazem? Fazem filhos, Fazem né? filho. Além de outras coisas, né? Ah, Então, mas foram bons tempos. legal. Então, desse meu regresso, eu regresso para... Terminamos a tese, regressei para Maringá. Minha esposa já era advogada à época da Uhum. Advocacia Barreto. Não é uma advocacia consolidada, não só em Maringá, mas no Paraná, né, com mais de 40 anos de atividade. Uhum. Então, é um tempo respeitável, né? Com bastante tradição, bastante eficiência, segurança jurídica, fundada pelo Dr. Vanderlei de Paula Barreto, que para mim, também um dos ícones, não só no direito, mas de conhecimento geral sobre tudo que o cerca essa temática no Brasil. Uhum. É um homem fantástico que saiu da UEM nos anos 70, ele e a esposa nos anos 70, para fazerem doutorado na Alemanha. Nossa. Né, e voltarem, escrever uma tese de doutorado em alemão nos anos 70. Então tem muito trabalho sobre Uhum. isso. E, bom, eu voltei para o doutoramento, a minha esposa já era advogada, então ela voltou para o escritório, para a advocacia, né, para essa área que ela gosta bastante, que é de direito de família, direito internacional, direitos humanos. E no que eu regressei, eu prestei um concurso na Universidade Estadual de Maringá e acabei passando, né? Então, ingressei como professor
né, do quadro efetivo do Estado e ficamos por Maringá. Daí, na sequência, depois que vem a história do direito. Legal. Vocês juntaram força ali não só no matrimônio, mas depois na sociedade Um ali junto pouco com isso. De certa falou. maneira, Henrico, eu já tinha o doutoramento, então eu pensei, bom, estava lecionando, ministrando e ministrei por muitos anos, como dedicação exclusiva, me dediquei à docência na universidade. Mas em algum momento eu pensei, novamente, né, a gente precisa estudar, precisa fazer mais alguma coisa, preciso fazer mais algo, preciso fazer algo. Eu pensei, bom, terminei o doutorado, eu vou voltar para o banco da graduação. Eu não vejo um problema nenhum nisso. Alguns colegas perguntam, mas se eu terminou um doutorado, vai voltar para a graduação, fazer outro curso? Está tudo certo. Né? Quando você se conhece, quando você está bem resolvido com a sua vida, não é um problema. Uhum. Você pode fazer o que achar necessário para evoluir. Não só enquanto pessoa, mas enquanto família, né? Nossa perspectiva cristã, ela envolve tudo isso, o homem, né? Dentro de um gestor desse processo familiar. Então, a gente tem que buscar conhecimento cada vez maior, não só na ciência, mas também na escritura, e que sempre me escorou muito para tomada de decisão sobre o que fazer, para fazer isso. Então, eu dei uma olhada e disse, bom, o que eu vou fazer em Maringá, estudar alguma coisa diferente, mas ao mesmo tempo que não envolva número. Uhum. Essa história de letra e número, para mim, não dá certo. Letra é uma coisa, número outra. Botou X e 2, nunca entrou na minha cabeça isso, e isso aí eu também desisti. Resolvi na minha vida. Sobrou o direito, né? Porque não é que sobrou, mas ele pensei, poxa, já tinha uma formação em ciências sociais, um mestrado, doutorado na área, vou cursar o direito. Cursei direito, né? E aí, durante o curso de direito, voltamos a um pouco ao que eu já havia falado. O direito é muito importante com a prática. Você tem que praticar, né? E então acabei fazendo estágio no escritório já na Advocacia Barreto, que já era bastante consolidado, um quadro de advogados sólido, competentes, com décadas trabalhando lá. Então, para mim, eu me encontrei, né? Até isso que é uma pergunta ali, né? O escritório de você, Barreto, já tinha uma área de atuação, né? Talvez especializada ali pelo próprio Vanderlei, né? Parte civil. Aí depois veio a tua esposa, já que também já estava alguns anos ali. Aham, Como que você veio para agregar, né? Na parte, quais frentes hoje o certo. próprio Eufly trabalha, né? Perfeito. Se especializou. A advocacia mudou muito, né, Henrico? Uhum. Hoje nós vemos a advocacia, eu acho que não só a advocacia, todo profissional liberal, né? Você tem acompanhado aqui nas carteiras de investimento, arquitetos, engenheiros, profissionais liberais, né, contabilistas, advogados, médicos, dentistas, eles têm que se reinventar. Mas uma coisa que você não, que é muito, que você não se reinventa é a qualidade de serviço prestado ao teu cliente. Então, uma das coisas, além de você associar técnica e qualidade de serviço, segurança, uma das coisas que você tem que entregar ao seu cliente é a discrição, a confiabilidade e a confidencialidade. Uhum. Então, assim, o teu cliente tem que ter uma segurança dele ser atendido no teu escritório, que é o que acontece lá na advocacia, e sair entrando porta dentro e saindo porta fora, saber que ele vai tratar de um assunto, seja delicado, seja mais ou menos delicado, porque a advocacia ela envolve um mundo, né? Envolve relações familiares, relações sociais, relações cíveis, enfim. O direito é vida, né? Toda relação social, ela trabalha dentro da questão do direito, mas ele tem que saber que ele vai ser atendido, vai sair de lá com a dor ou o problema dele de uma certa maneira resolvido, ou minimamente, né? Você não promete, é igual o assessor, eu vou ficar rico com o dinheiro que eu investi aqui com vocês, você me dá a garantia 100%. Não, você depende da mão do mercado, das Uhum. leis do mercado. Garantia não existe. Sim. Você, né? Causa-ganha existe? Não existe causa-ganha. Né? Não existe. Você dá o seu melhor, tecnicamente. Mas acima disso, eu creio que isso, a pessoa que procura um serviço jurídico, ela procura, ou seja por uma defesa, ou seja para acionar alguém, né, no judiciário, ou administrativamente, enfim, mas ela, acima de tudo, ela procura discrição, ela procura, Uhum. né, algo mais íntimo. E é um pouco disso. Quando eu concluí, fiz o estágio na advocacia, então, é uma advocacia de 40 anos que a gente acabou,
que já atendia full service, mas uma área que acaba iniciando com companhias de petróleo, né? Muita gente também acha, "Mas em Maringá em Maringá, e uma forte advocacia civil, né? O Dr. Vanderlei, fundador do escritório, foi por anos um dos poucos professores titulares de direito civil em Maringá, participou muitos anos das jornadas de direito civil, discussões sobre Código Civil, toda uma legislação, não é? Tanto na Câmara quanto no Senado e nos tribunais superiores. Então, assim, tem uma atuação civil, contratual, responsabilidade civil muito forte. Mas uma das coisas que eu sempre me preocupei foi a ideia, influenciado em grande parte, eu ia dizer talvez, mas não, né, em grande parte, pela decisão cristã de vida. Então, um dos elementos que eu trago para mim é sempre de que maneira eu consigo proteger a minha família e como eu consigo fazer com que os meus clientes tenham a certeza ou ao menos a garantia de que eles dispõem ou podem ter algumas ferramentas de proteção patrimonial Uhum. para proteger a sua família, não é? Então, a proteção patrimonial ela é extremamente importante. Um bom investimento é uma forma de proteção patrimonial, né? E isso vocês aqui na Sacre oferecem muito bem, né? Vocês têm, eu conheço, né? Inclusive algumas eu tenho, né? Você já me ofereceu algumas ferramentas de proteção patrimonial muito seguras. Nós temos os próprios seguros, nós temos os próprios sistemas, né, de planejamento, governança patrimonial, e isso sempre me chamou a atenção. O que eu quero para minha família, para o meu filho, né, ter elementos para que a gente possa construir um legado. Você deixa um legado, né? Um legado espiritual, um legado de sabedoria, de amor ao próximo, mas é indiscutível que existe um legado patrimonial que você acaba deixando e fazendo com que isso seja de uma forma leve e tranquila. E hoje um bom advogado, um bom contabilista, uma boa assessoria de investimentos pode proporcionar à pessoa. Então, acabei indo para a advocacia fazendo uma parte de relações institucionais. Não é até porque a minha esposa, a Maíra, que é sócia do escritório, ela trabalha muito com o direito internacional. Então, infelizmente, vamos ter alguns divórcios internacionais acontecem, gestão de empresas internacionais, não é? Projetos de lei, ela atua fortemente também, tanto na Câmara quanto no Senado, em discussão de grandes projetos de lei, como esse projeto de lei de práticas tradicionais nocivas ou do infanticídio. Ela teve uma aposta efetiva em outros projetos. Então, a gente acabou compartimentalizando dentro de uma trajetória full-time, nós acabamos, full-time e full service, digamos assim, nós acabamos fazendo a interdisciplinariedade de conhecimento, mas atendendo uma grama muito grande. Você me pergunta a minha, e hoje um dos cores, digamos assim, core business do escritório é uma carteira de seguros, né? Nós advogamos para o mercado securitário, então é um know-how aí de algumas décadas, né? Contratos patrimoniais de todos os tipos, não é? Contratos empresariais, o famoso direito societário, bem, ele é muito forte, mas eu tenho me dedicado, além de tudo isso, nos últimos anos fortemente, a pensar em estratégias de proteção familiar, de proteção patrimonial para famílias. Acho que é um pouco isso, né? Eu sempre penso muito em mim e o que eu quero oferecer para o meu Como que cliente. você pode agregar para os clientes de uma forma geral, né? Porque não é só uma venda de produto. Sim. Isso bate muito de frente com o próprio lema do escritório, né? Que eu entrei no site de vocês lá. Tem lá tradição, qualificação, entregando excelência em resultados, né? Pronto. Né? Certo. Quando eu falo em família, o que vem te ver em mente? Tradição. Tradição. Né? Uma família cujo tem um patrimônio protegido, ela consegue manter tranquilidade, ela consegue manter sua tradição, o seu legado. Né? Quando ela tem. Nós não estamos falando em riqueza, em grande valor, não é disso. Estamos falando em segurança jurídica para que você possa deixar um legado. Se você tem uma proteção patrimonial, você deixa o quê? Paz, tranquilidade, segurança, e você consegue manter a tradição da sua família. Seja do ponto de vista de crença, de valores, né? De tomada de decisão para os próximos, né? Nós temos, no Brasil, o Brasil é um país novo, né, Henrique?
Nós temos segurador, mas nós já temos seguradoras, companhias seguradoras brasileiras de 200 anos. Pois Então, é. pois é, né? Já temos bancos centenários, temos empreendimentos de mais de 50 anos no Brasil, tem muitos, né? Então, nós estamos caminhando aí para um negócio que surge de uma ideia familiar, mas hoje agrega outras áreas e tal. Está caminhando aí para 50 anos de escritório. Então, isso é base de tradição. Então, buscar atender o seu negócio, né? De uma forma que ele garanta tranquilidade é essencial. E isso tem que estar embutido no resultado. Uhum. E qual é o resultado? O resultado ele é medido por várias métricas, né? O que você quer? Você quer a restituição do valor? Você quer paz e tranquilidade? Depende o que o cliente quer com a ação que a gente vai decidir em conjunto com ele. Isso é muito importante. Muito bom, meu. Queria reforçar os recados aqui para você que está nos escutando. Por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like. Se você está gostando até agora do que está sendo conversado, por favor, compartilhe com o teu parente, com o teu amigo próximo. É muito importante para a gente aqui, tá bom? Doutor, Pode compartilhar com o inimigo também, né? com o inimigo também, com Não tem certeza. Né? Nosso Com mestre inimigo aí, não, né, Henrico? Nós não temos inimigos. Talvez em algum momento adversários, né? adversários, algum Mas momento, sim. inimigo não chega ao ponto. É aquela pessoa que você tem um rancorzinho, pode compartilhar com ela, que com certeza vai Compartilhar, agregar aí. Tanto eu quanto o Fly na nossa cada profissão aqui, né? Individualmente, a gente consegue agregar bastante para vocês aí, tá bom? Doutor, aí nessa toda a trajetória da Aham. advocacia Barreto, né? Toda essa expertise que vocês têm, com certeza tem vários casos ali, tanto com sucesso, com êxito ou não, né? Queria perguntar qual que foi a sua maior dor hoje, né? E como que você passou sobre ela. Henrico, por incrível que pareça, você algumas não não dentro do core do escritório, mas a atividade advocatícia, advogado jurídica, ela te dá bastante, ela te dá alguns momentos de reflexão, né? Então, por exemplo, quando você trabalha com área de família, seguros, proteção, tudo isso, é indiscutível que você tem alguns acidentes de trânsito que matam, que crianças acabam, né, em óbito, ou os pais vão e as crianças ficam. Então, isso é bastante doloroso, não é? Um divórcio com menores nunca é uma situação, você faz você pensar o que fez e por que chegou até esse momento, né? Claro, sempre tentando achar a melhor solução para a recomposição dessa família, mas né, você tem que ter elementos jurídicos para garantir também a história, né? Para garantir que cada um tem uma segurança no que vai fazer. Então, assim, como eu passei por tudo isso e como eu passo diariamente dentro desses desafios, eu passo diariamente por isso do ponto de vista técnico, nós capacitando, estudando, estando atento à jurisprudência, oferecendo à pessoa ou o cliente ou o amigo que nos procura, né? Porque a gente não tem cliente, nós temos parceiros e amigos. Acho que para um advogado isso é fundamental, né? Quem é a sua clientela? Parceiros e amigos. E, não raro, acabam virando mesmo amigos de frequentar a nossa casa. Mas como é que você se prepara para enfrentar essa dor? Do ponto de vista técnico, estudando, não tem outra, não é? Não tem outra saída. Se atualizando, buscando um melhor atendimento possível dentro daquela situação e do ponto de vista pessoal, confiando em Cristo Jesus, né? Tendo uma confiança inabalável em Cristo, de que você está buscando cada dia mais, está na centralidade dele para tomar as decisões. Então, eu creio que é isso, essa escora, é esse andar junto, né? Então, e claro, o apoio da família, né? Você fica muito. Para algumas pessoas dizem, nossa, mas alguns colegas, não é complicado ambos trabalharem na mesma profissão, minha esposa, né? A Maíra também é professora. Isso é muito pelo contrário. Existe um grau de comprometimento maior, de entendimento maior, né? De ajuda mútua. E como nós dividimos somamos a mesma fé, com certeza, né? Então fica mais fácil. Então eu acho que isso faz com que a gente possa atravessar melhor os desafios. Exato. Aqui no escritório também, pessoalmente, né? O próprio fundador do escritório, o Hélio Ranieri, é meu irmão.
o sogro dele, é o Claudemir Bernabé, é sócio fundador aqui também com a gente. Então a gente compartilha os mesmos princípios e valores e isso acaba somando e Sim. ajudando também. Não é do ponto de vista de negócio, mas uma das É. coisas que, além da alta qualidade de serviços prestados pela Sacre, Uhum. né, da seriedade, do compromisso de vocês, do feedback, né, do pós-venda, Sim. vocês sempre estão dando para nós retorno, não é mais o que uma das coisas que fez eu, né, vir buscar a Sacre, trazer os investimentos para a Sacre, foi justamente esse relacionamento cristão, digamos assim, Uhum. e essa confiança, né, essa comungar os mesmos valores, as mesmas crenças. Sim. Então, para mim foi importante, assim, foi um forte fator na tomada de decisão buscar a Sacra, Uhum. Maringá. De fato. E voltando ao que você falou na parábola dos talentos, se a gente, com essa visão cristã nossa aqui, a gente tem a visão de agradar a Deus em primeiro lugar, com certeza fazendo isso a gente vai trabalhar com excelência, passar confiança para o cliente, isso aí é São os sem dúvida detalhes, nenhuma. esses são realmente os detalhes que fazem a diferença, né, Henrique? Sim. Então, eu creio que é mais ou menos isso, sim. Para nós isso é muito importante, né? Eu creio que a partir do momento você tem que achar um parâmetro para afinar a sintonia do rádio. Uhum. Então, comungar da mesma fé, compartilhar da mesma fé, dos mesmos valores, dos mesmos ensinamentos, né, da mesma trajetória, de uma trajetória muito parecida, e combater os mesmos combates cotidianos, Uhum. acho que isso aproxima as pessoas. Perfeito. Falando de combates, né? Aham. Quais são os principais desafios hoje desse mercado, né? Do Arte. mercado, É o mercado que você atua em si. Questão de especialização, muita concorrência. O que você enxerga hoje com o isso? Brasil tem algum, né? O Brasil já passa de 1 milhão há um tempo, de 1 milhão de advogados. Eu Uhum. creio que sem sombra de dúvida, o país do mundo mais advogados e bacharéis em direito. Uhum. Então, nós temos sim uma concorrência acirrada, não é? E que tem sido combatida de forma bem efetiva, não é a forma aviltante, às vezes, que alguns colegas buscam clientes de mercado, de rua, mas, na verdade, a quantidade de profissionais faz com que tenha essa necessidade. As redes sociais também, elas acabaram servindo de canal para muita coisa, né? Então, tem muita história mal contada, Uhum. tem muita fórmula mágica, muita Sim. causa-ganha, muito curso, muita solução, né, para todos os problemas, né, tem muita panaceia, mas o fato é que eu sempre imagino que quanto mais concorrência, melhor. Isso é indiscutível. Por quê? Uhum. Porque a concorrência, você tendo concorrentes, faz com que você se aprimore cada vez mais, corra mais atrás, estude cada vez mais, né, tenha uma maior robustez de mercado. Esse é o primeiro. Um segundo ponto é que você, ao mesmo tempo que você tem advogados ou colegas com uma formação não tão sólida, mas você tem bons colegas. Maringá é uma cidade de excelentes advogados. Maringá está muito bem servida de bons escritórios, bons advogados. Então, o que faz a concorrência ser positiva, ser realmente interessante, não é? Então, assim, é uma cidade com bons serviços prestados e todas as vezes que nós temos ou litigamos com algum colega de profissão, e daí não é inimigo, Uhum. naquele momento é alguém do outro lado da mesa, né? Chega talvez nem ser adversário, mas cada um está buscando o melhor para o seu cliente, com a tese que julgou o melhor cabimento. Uhum. Enfim, eu creio que seja isso. Então é um pouco isso, né? Você pensar nesse universo trabalhando o seu, né? Não dá para você, quando você está muito focado no alvo, né? Você não tem nem tempo para olhar para o lado e ver o que está acontecendo, porque você está focando, né? E a advocacia Barreto não é uma advocacia, ela é uma advocacia assim de uma extensão muito grande de redes sociais, desse tipo de coisa, né? A nossa carteira de clientes é uma carteira sólida, 40 anos de mercado, bem estruturada, não é? E que atende o Brasil inteiro. Então, nós temos clientes de norte a sul, leste a oeste do Brasil, nacionais, internacionais. Então, a gente atende desde companhias de capital aberto, bolsa de valores, SAs, multinacionais, até famílias, né, menores, um pouco patrimônio. Uhum. Mas esse não é o caso. A ideia é você ter, esse é um lema que a gente sempre teve,
prestar o mesmo serviço com a mesma qualidade, a mesma seriedade, do pequeno ao grande, ou do grande ao pequeno. Então, não é isso que vai fazer com que a gente mude a forma de atender. Não tem um atendimento ABC. Uhum. Então, ele é um escritório formatado nesse sentido. E assim como vocês, eu creio que a gente acredita muito no famoso boca a boca, Uhum. né? Então, a gente tem uma rede que vai acabando, vai conhecendo o serviço, vai conhecendo o trabalho. E quem procura um escritório de 40 anos preocupado com excelência, tradição e entrega de resultados, é alguém que também está preocupado em manter uma tradição, uma excelência, uma entrega de resultados. Então, Perfeito é um colocação. sistema, né, que acaba se encontrando, né? Aham. Um pouco Maravilha. isso. Aí, de uma forma geral, ali, pegando Aham. todos esses 40 anos de escritório, você Aham. também já tem 20 anos aí de experiência nesse ramo. Qual o seu conselho para um advogado que está em início de carreira, né? O que você recomendaria para ele Um advogado no início de para carreira. atuar com empresas também, né? Estude. Acho que parece, é chavão, mas eu Uhum. contei um pouco a minha história de vida. Eu só consegui, assim, ter, né, ou ter uma vida profissional, assim, ao longo de 40 anos mais consolidada, estudando. Usando bem os talentos que você tem. Então, use os talentos que você tem. Isso é extremamente importante, né? Então, usar os teus dons e talentos de uma forma constante. Estudar. Ter bons relacionamentos. Construir relacionamentos sólidos. E nunca buscar clientes, mas buscar amigos e buscar resolver problemas das pessoas. Vai empreender, né? Como é que eu posso resolver esse problema? Vai abrir um escritório de advocacia, como é que eu posso prestar o melhor serviço com as condições que eu tenho Uhum. e, né, curar a dor de quem me procura? Acho que não tem mais espaço para aquele cliente formatado que nós tínhamos. Eu acho que os soft skills, o relacionamento humano, é o que está mais próximo do desejo hoje das pessoas. Então, você buscar isso é muito importante. Legal. Bom, Ângelo, acho que a gente chega no encerramento ali, começar o famoso ping-pong. Claro, se eu puder. Não, vai poder sim, cara. Ó, Não já pode sabe, ser tênis, assim, porque ping-pong pong, sou um desastre. Eu comecei tênis, também não dá. Eu tô precisando começar o beach tênis, que dizem que é legal. Você joga beach tênis, não, Henrique? não joga. Eu Já iria brinquei já algumas vezes É, já, mas não é. eu acho que você precisa Minha, começar. minha praia é o basquete. Eu Você joga basquete? jogo basquete. É, ótimo. Vida inteira, vai. Eu tô na eterna busca pelo Pelo esporte. esporte. Já passei de tudo, não gosto de nada. Então, Né? mas uma hora vai. Não tem talento para esse sentido, né? Só mais na advocacia, Não né? Com tenho esporte. talento, eu não sei. Boa questão, eu não sou muito fã do talento, eu sou fã da persistência. Eu prefiro uma pessoa persistente do que uma pessoa talentosa. Sim, Porque a pessoa talentosa, ela já acha que sabe tudo. E sim. em algum momento ela se perde. E a pessoa persistente que busca um objetivo, ela mantém uma constância. Então, assim, brincando com o esporte, porque, por Uhum. exemplo, se eu decido fazer algo e eu coloco na cabeça que eu vou fazer, eu vou buscar fazer aquilo de uma forma consistente, persistente e disciplinada até eu atingir o meu objetivo. Então, é um pouco isso. O esporte, ele te traduz uma disciplina muito grande. Uhum. Até porque eu tenho que confiar isso, porque eu não sou nada talentoso para o esporte. Tem que ser na persistência e na consistência, mesmo e na disciplina. Legal. Vamos lá então. Um sonho. Um sonho. Um sonho, boa pergunta, né? Porque a gente tem vários. Eu creio que nós temos vários sonhos, assim. Alguns, e sonho ele vai em processo em cadeia, né? Quando você realiza um, já tem outro no meio do caminho e Uhum. tem outro lá na frente chegando, né? Isso é bom. Atualmente, o meu sonho é o. Bom, boa pergunta, Henrique, mas eu creio que é o sonho. Hoje é o sonho de todo pai. Eu tenho um menino de 14 anos. O meu sonho é poder dar ou proporcionar ao meu filho uma quantidade ou uma qualidade de ferramentas das quais ele possa se utilizar e realizar os sonhos dele. Legal. Eu acho que é um pouco isso. Um desafio.
ser 1% melhor a cada dia e estar mais próximo cada vez mais do que Deus quer de mim. Tentar um desafio diário é escutar a voz de Deus na minha vida e saber para onde Ele quer que eu vá. Eu creio que é esse o sonho, né? Assim, o desafio. O desafio é ser melhor em Cristo Jesus a cada dia. Baita desafio esse, É um inclusive, hein? desafio constante. É É. uma busca que eu creio que a gente vai ter até o final É dos ótimo. dias. Como você bem sabe, né? Meu medo, outro medo, além dos talentos, é olhar para mim e perguntar: não te conheço. Eu sei que Uhum. falavas muito de mim, mas eu não sei quem você é. Então, é Esse é tenso. um desafio. Legal. Um fracasso. Henrique, um fracasso. Um fracasso. Não conseguir ser cotidianamente a pessoa que Deus gostaria que eu fosse. Né? O mal que eu não quero fazer, eu faço, mas o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E é todo dia, eu acho que é esse o fracasso, e a partir daí usar, fazer com que a graça divina seja renovada a cada manhã, né? Para que a gente possa superar isso. Então, assim, o fracasso o fracasso, na verdade, é a métrica de quando você não atinge os seus objetivos. Então, eu creio que a questão não é bem fracasso, mas o problema não está no fracasso em si, né? Sim. O problema está em redimensionar as suas metas. Às vezes a meta está muito comprida, então você readequa e vai trabalhando, né? E quando você, do ponto de vista material, né? Então, assim, nada supera um fracasso, nada vai superar nunca. Fracasso material, se der tudo errado, basicamente quando a gente fala fracasso, a gente está ligado ao material, né? Sim. Perder dinheiro, maus investimentos. Eu sei que isso não acontece aqui na SAC. Não, jamais. A gente está muito bem assessorado, Bem né? assessorado, Não é? por dentro do mercado. Não é um problema, não é o caso Não é aqui, o né? Mas um fracasso na vida pessoal, familiar, com esposa, filho, não supera nenhuma vitória material. Sem Esse é um dúvida. monitoramento diário, né? Aí uma vitória, no caso. Uma vitória. Rapaz, para mim uma vitória parece ser bobo, mas ter completado meus estudos, chegar em casa, ter uma esposa, um filho, um teto, um emprego, comida na mesa. É um privilégio, né? Além de uma bênção do Senhor. Nós somos a minoria no mundo que tem isso. Então, assim, ter uma família é uma vitória. Ter uma família é uma vitória. Poder participar de uma igreja é uma vitória. Poder participar, ter um grupo de amigos é uma vitória. Poder ter saúde é uma vitória. Né? Eu tenho trabalhado cada vez mais nisso. Ter muito dinheiro, vida profissional, status é óbvio. Te proporciona muita coisa. Inegável, né? Ajuda, inclusive, a manter a família. Mas você abrir a porta e ter uma esposa e um filho te esperando, uma cama, um teto e comida à mesa, independente da casa, independente do que seja, é uma vitória. Empreender é Um desafio. Um desafio cotidiano que deve ser buscado com excelência, com foco, com persistência, disciplina e dedicação. Você não chega a lugar nenhum. Você não chega. Empreender no Brasil é um desafio. Abrir uma empresa no Brasil é um desafio. Conquistar clientes no Brasil é um desafio, com uma carga tributária, né, da forma que a gente tem, com uma gestão jurídica, né, conjunto de leis, uma fragilidade jurídica que nós temos é um desafio, não é? Então, assim, é disciplina, persistência. Você talvez pode perguntar, mas eu acreditar no sonho, ele é bonito, mas se você não tiver persistência, se você não tiver disciplina, se você não tiver coerência, se você não estudar o teu produto, entender daquilo que você quer oferecer, não vai a lugar nenhum. Então, eu creio que empreender é um desafio cotidiano, mas que pode ser vencido. E que realmente pode ser vencido. perfeito. O que você gostaria de ter ouvido 10 anos atrás? Podia ser até mais, né? 20 anos atrás, talvez. Que vai dar tudo certo. Sim. Descansar que vai. Descansa. Eu queria ter ouvido isso. Descansa no Senhor.
Descansa em Deus e faz a tua parte, que vai dar tudo certo. Gostaria de ter ouvido isso. Amém. E que é um desafio também, né? Nossa Ter vida esse descanso. A hora que parar os desafios na nossa vida, eu creio que ela deixa de ter sentido, né? Nesse Henrique? sentido, exato. Então a vida é um desafio e o legal da vida é justamente esse, que a cada dia você inventa novos desafios, né? Então vai mudando de fase, igual o jogo de videogame, Sim. né? Estou com adolescente em casa. Então, a fase, o desafio, eles são. Só que com a maturidade você vai vendo que os desafios não se tornam mais complexos, é que o tempo vai te dando ferramentas para você enfrentá-los de forma mais sábia, mais calma, mais tranquila. Então, mas a vida ela é repleta de desafios. Amém por isso. Amém por isso. Ótimo. Pessoal, chegamos no fim aí do podcast Nexus com o meu amigo Dr. Flávio Miranda. Pretendo fazer novos bate-papos contigo. Agradecer novamente pela tua participação, pela tua presença. Sempre muito bom estar contigo, viu? Imagina, Henrico, eu que agradeço, né, o tempo, o programa, eu tenho acompanhado as outras histórias de vida são belíssimas. E eu creio que é isso um pouco, né? Vocês têm buscado isso, não clientes, mas parceiros, amigos, Sim. bater papo, trocar ideia, conversar, aprender um com os outros. Eu acho que isso é importante. Eu também sempre aprendo muito com você, com o Hélio e com o Thiago, com todo mundo aqui, com toda a equipe, não só do ponto de vista técnico sobre investimentos, sobre a melhor forma de proteção patrimonial e alocação de recursos, mas aprendo com vocês também a cada dia como construir um negócio sólido e que tenha como finalidade de deixar um legado. Então, parabéns aí para vocês, pela equipe, pela forma como vocês oportunizam esses bate-papos e espero, né, que a gente possa ter outras oportunidades para continuar conversando sobre os mais diversos assuntos. Muito obrigado, viu? Obrigado mais uma vez. Com certeza teremos novos bate-papos. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixou seu like, por favor, reforce aí. Tá bom? Até a próxima. Grande abraço. Fica com Deus. Grande abraço.